Boa tarde a todos. Então, hoje vai ser uma reflexão. Eu te falei para a Gi que normalmente quando eu venho à Casa Espírita pela primeira vez, eu acho importante a gente trabalhar alguns pontos, para que a gente entenda quanto a gente é cuidado tanto materialmente como espiritualmente, e também a importância de estar aqui. A gente precisa compreender para entender e para aproveitar. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre amparo fraterno. Tanto o amparo material que a gente recebe, quanto o amparo espiritual. O que é amparo? Quando eu penso em amparo, vem uma imagem na minha cabeça. Eu não sei se vem a mesma na cabeça de vocês. O que passa pela cabeça de vocês quando pensa em amparo? Quem era uma pessoa acolhedora? Alguém tem uma ideia? Oi? Eu não ouvi. Não entendi. Proteção. E se você tivesse que colocar uma imagem com essa palavra que você me disse, proteção, que imagem seria de um personagem, de uma pessoa que foi muito importante para todos nós? Exatamente. Olha ele aí. Não é lindo? Ele acolhia todo mundo. Ele não fazia distinção. Era criança, era adulto, era idoso, era leproso, eram as pessoas consideradas de vida, que a gente sabe qual é, as mulheres daquela época, e tinha uma série de preconceitos. E Jesus não tinha preconceito. Então, quando eu penso na palavra amparo, associada a uma imagem, eu penso em Jesus, que é abrigo, é acolhida, acolhimento, apoio, arrimo, asilo, assistência, esteio e sustento. Por que eu trago isso? Acolher com respeito a todos que adentram ao centro espírita. Isto é acolhimento. É isso que a gente recebe nessa casa. É acolhimento. Para quê? Para que a gente possa, na nossa correria do dia a dia, quando a gente chega aqui, aproveitar desse ambiente que a espiritualidade prepara para nos receber. Para que a gente consiga perceber como a gente é auxiliado pela espiritualidade. A correria do dia a dia, às vezes, não nos permite fazer isso. Então, vamos dizer o que é amparo? Aqui eu estou falando de amparo material e amparo espiritual. Só que o amparo espiritual, às vezes, aparentemente, é material. Por quê? O amparo fraterno, que eu falo em cima, que é amparo de irmão, manifesta-se na assistência material. A Gi não pediu alimentos para auxiliar na cesta, essa é a parte material. Quando a gente faz aquela sopa para entregar na rua, tudo isso é material, que é muito importante. A gente não pode achar que o material é importante, o espiritual é mais importante. Chico falava que primeiro cuida da fome, depois a gente vai cuidar do espírito. Porque ninguém com fome consegue pensar em algo espiritual. Eu estou com fome. Às vezes fome de comida e às vezes fome de algo que abasteça o meu espírito. E o amparo espiritual? Ele manifesta-se através das intuições, inspirações, sonhos, ou até mesmo de forma material. Como de forma material? Eu trago aqui para vocês. Pessoas que surgem em nossas vidas para nos auxiliar. Essa assistência é prova do cuidado e da misericórdia divina, mostrando-nos que nunca estamos sozinhos em nossas jornadas. Quando a gente está numa situação muito difícil, quando a gente está com um problema muito sério,
a gente não consegue sair desse problema e encontrar uma solução, porque a gente fica pensando, é aquele pensamento recorrente. Eu estou sofrendo porque meu filho está passando por isso. Eu estou sofrendo porque eu estou dentro de casa sendo vítima de agressões constantes, ainda que elas não sejam físicas. Eu estou sofrendo com a incompreensão. Tudo isso gera na pessoa que vive esse sofrimento uma sensação que Deus não ama, que Deus não cuida, que todo mundo faz de mim tapete e eu não mereço, porque eu procuro cuidar de todo mundo. Muitas vezes vem esse pensamento na nossa cabeça. Aí, do nada, aparece um amigo que liga, ou você encontra alguém no supermercado e você consegue desabafar um pouco, aliviar o coração. Isso é a ajuda da espiritualidade. Aquele amigo que faz milênios que você não fala com ele, ele te liga do nada. Aí você começa a falar com ele e aquele peso do coração sai. Por quê? Porque a espiritualidade está cuidando de você. Sonhos. Agora, será que eu consigo perceber as intuições ou ser inspirada pelos espíritos quando eu estou pensando mais na matéria do que no espírito? Gente, ninguém está falando mal de dinheiro. É importante. É importante a gente ter condições, ter a nossa casa, ter o carro, tudo isso é importante. A gente só não pode viver para isso. Por quê? Porque a gente está... Se vocês chegaram aqui na Casa Espírita é por uma razão. É para a gente começar a olhar a vida como espíritos. Este corpo que nós temos aqui tem prazo determinado. Não tem ninguém aqui, independente da idade, do mais novo ou mais velho, que não vai desencarnar. Agora, como a gente vai desencarnar, a responsabilidade é nossa. Então, vamos começar a mudar a lente, o olhar para a vida. Tem coisas que não vale a pena a preocupação. Tem coisas, tem presentes que eu não preciso receber, que faz parte do outro. Se o outro me maltrata, quem vai sofrer as consequências é o outro. Mas para que eu não me sinta mal, para que eu leve a vida de uma outra forma, eu tenho que começar a perceber que nada é por acaso, que eu preciso amar o próximo, eu preciso perdoar, tudo isso que está no Evangelho. E que na prática a gente acaba não fazendo. Por quê? Porque a gente fica muito... Principalmente a doutrina espírita, que é uma doutrina de filosofia, a gente filosofa a respeito da doutrina. Normalmente, a gente fala que o centro espírita é o quê? É uma igreja, o que mais? É uma igreja, uma escola. É o quê? Não entendi. Seita, não. É uma escola, é um hospital e é uma igreja. Mas o que isso significa? É uma escola de espíritos. O conhecimento que a doutrina espírita dá é para que a gente entenda que existem os dois planos da vida. É uma escola. É uma igreja porque transforma. Quando as pessoas entendem o propósito, transforma aqueles que praticam em homens de bem. Não é uma fala preconceituosa, não é uma fala machista, homens ou mulheres de bem. Então, é um hospital de almas. Então, o que isso significa na prática? Vamos ver? Desculpa, não vamos ver ainda não. Vamos trazer Jesus mostrando o que é, prometendo algo para a gente. Alguém sabe aqui qual é a primeira revelação? Segunda? Terceira? Então, nós temos 3 revelações. A primeira revelação foi apresentada por Moisés. A segunda revelação foi trazida por Jesus. E a terceira revelação é a doutrina dos espíritos. Dos espíritas, dos espíritos. Jesus,
ele fala o seguinte, essa fala que eu trouxe não é do Evangelho segundo o Espiritismo, é do Evangelho de João 14:15, 14:17 e 26. Jesus fala o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ele era o Consolador. E ele falou que ia pedir para o Pai enviar outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. O outro Consolador é a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. É muito importante que a gente entenda que a Casa Espírita ela oferece estudo da codificação. A gente pode ler qualquer coisa, mas a nossa base é a codificação espírita. São as obras fundamentais do Espiritismo. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a sequência é essa. Evangelho segundo o Espiritismo. E a Renata esqueceu o resto. Estou brincando. Tem a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, todos esses livros trazem subsídios para a gente fazer as nossas reflexões. Não é a Renata fazer a reflexão para agir. Somos nós duas estudando e refletindo juntas. Talvez uma percepção, uma interpretação minha seja diferente da Gi, mas ela traz algo que eu não tinha refletido, que vai me auxiliar na minha evolução, numa problemática que eu esteja vivendo. Então, o estudo em grupo é muito importante. Não importa a idade. Porque aqui nós estamos sendo preparados para viver na Terra como espíritos, mas também para voltar para o plano espiritual melhor do que chegamos. Tem um estudioso da área do espiritismo que ele fala que Jesus não falou. Ele deu seu exemplo a partir do seu comportamento. Então, não só falou, né? Ele viveu a sua história. Por isso que para a doutrina espírita, Jesus é... Alguém sabe aqui? Modelo e guia. Jesus é modelo e guia da humanidade. Não, por mais que tenha outros filósofos, outras pessoas que foram importantes no seu tempo, é a mensagem de Jesus que a gente deve seguir. Só que Jesus falou por parábolas. E até hoje muitos de nós não sabemos o que ele quis dizer. Não só os nossos espíritas, mas também os nossos irmãos de outras denominações religiosas. Então vamos seguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Não consigo passar. Aí o papel funciona, né? Quando eu falei para vocês, às vezes eu pergunto assim, alguém aqui acha que Deus esqueceu? Deus esqueceu de mim. Eu já ouvi algumas pessoas levantarem a mão. Você acha que Deus esqueceu de você? Algumas pessoas levantaram a mão. Por quê? Porque provavelmente está passando por um momento de dor, de sofrimento. E que tudo parece dar errado. Só que a nossa visão, estava falando para a Gi, a gente é espírito que ainda é imperfeito. Nós somos espíritos de terceira ordem. A gente ainda não tem a visão do que é melhor para a gente. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Essa é uma doutrina de autorresponsabilidade. Eu não passo por nada que eu não precise passar para o aprendizado. Mas vou dar uma notícia triste para vocês. Quando a gente não aprende,
aparece uma situação parecida daqui a algum tempinho com outra cabeça e outro nome. Eu não sei se vocês já perceberam. É recorrente. Aquele aprendizado vem com outro nome, vem com outra pessoa, mas ele vem até que a gente aprenda. Então, para que a gente não continue sofrendo, é importante a gente ampliar o nosso olhar. Por que eu falei do amparo que a gente recebe da espiritualidade? No prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais falam o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Ele aqui está falando que só espalha pela superfície da terra, mas pula Santos? Pula Santos aqui? Não. Ou então só vai para a Europa, porque a Europa é melhor? Os Espíritos do Senhor preferem a Europa? Não. Espíritos do Senhor só gosta do pessoal dos Estados Unidos? Também não. Então ele fala que espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Quando a gente não tem esse olhar, quando a gente não recebe essas informações, a gente caminha pela vida como se cegos nós fôssemos. Por quê? Porque a gente vive a vida no automatismo. A gente levanta da nossa cama, toma o banho, toma café, vai trabalhar, volta do trabalho, vem correndo para casa, xinga no trânsito, xinga no carro, aí corre para casa para ver televisão. Para ver todas as séries, ou então para ficar mexendo no celular, vendo o que está acontecendo na vida dos outros no Instagram, recebendo o iFood, mexendo no iPhone, mexendo no outro aí alguma coisa, e esquecendo que a vida não se resume a isso. O que eu estou fazendo para cultivar, para virar uma pessoa melhor e desencarnar melhor? Como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Como é que eu estou vivendo no meu lar, que às vezes não é de comercial de margarina? Como é a minha reação às agressões que eu sofro? Todos nós sofremos agressões. A forma como você reage diz muito sobre você. Então, o conhecimento ele acaba nos trazendo discernimento que às vezes não vale a pena receber o presente. Se o outro te agrediu, o problema é do outro. Se o outro te falou mal de você, o problema é do outro. É uma doutrina de autorresponsabilidade. Por quê? Porque eu vou responder pelo que eu fiz, não pelo que o outro fez. Ah, mas eu faço a minha parte, eu amo, mas ela não reconhece. Mas você está amando e está com expectativa de ter reconhecimento. Eu não quero o meu reconhecimento, eu não quero... Parece que a gente está esperando um pagamento de reconhecimento do próximo, que as pessoas percebam o quanto você é bom. Se você é bom e pronto. A espiritualidade não se engana em relação a você, e quando você desencarnar, a sua luz está aí, ninguém tira. Mas o problema é quando a gente finge que é bom. E tudo isso a doutrina espírita fala. Ela nos auxilia a nos transformar. Mas para que a gente se transforme, a gente tem que olhar para dentro e ver o que não está certo e precisa corrigir. Então vamos seguir. Eles falam assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Se eu não gosto do planeta em que eu estou vivendo, porque tem muita violência, tem muita agressão, ainda tem muita dor, sofrimento por causa de doença, eu preciso me melhorar para ir para o planeta melhor. Então, não adianta achar que a transformação... o planeta está regenerando, está indo para a regeneração. Perfeito. Só que para ele ir para o mundo de regeneração, nós precisamos nos regenerar. É individual.
depois passa para o coletivo. Cada um de nós tem um compromisso de se transformar para transformar um mundo melhor. O primeiro lugar que a gente testa a nossa paciência e procura amar aqueles que às vezes não são difíceis é dentro de casa. Então, as primeiras pessoas beneficiadas por essa mudança são os nossos familiares, ainda que eles não reconheçam. Ou, às vezes, é um aprendizado nosso, de saber lidar com a ingratidão, lidar com questões difíceis dentro do lar. Então, cabe a nós viver nesse ambiente da melhor maneira possível. Eu preciso estar casado com ele a vida inteira? Não tem nada a ver. O Espiritismo não fala que o karma é seu, você tem que viver com a pessoa pro resto da vida. Não. Amar os vossos inimigos é não desejar o mal, é rezar por ele, mas não necessariamente, às vezes, conviver com ele no mesmo lar. Às vezes a gente percebe famílias desestruturadas, que há violência física. Como é que eu, em sã consciência, posso virar para uma pessoa, primeiro que a gente não dá sugestão, virar para uma pessoa e falar assim, não, você deve continuar com ele porque ele é seu karma. Cada um utiliza o seu livre-arbítrio diante do seu conhecimento. Eu posso cuidar, às vezes, à distância. Então, é muito importante que a gente não interfira nas decisões das pessoas. No atendimento fraterno, a gente percebe, a gente está fazendo capacitação exatamente para isso, para que o trabalhador, achando que está dando um bom conselho, interfira nas decisões daquela pessoa. Isso gera um comprometimento espiritual muito grande. É só o trabalhador? Não. Nós temos o hábito de ficar dando pitaco na vida dos outros, porque a gente acha que é muito experiente, a gente já viveu muito, só que a vida é do outro. A nossa vida é que a gente tem a responsabilidade de cuidar. E sair daqui melhor do que chegamos. Então, vamos acolher, vamos dar o nosso ouvido, né, que é um ato de caridade, porque caridade não é só material. A gente falou da caridade material aqui, caridade também é ouvir, é abraçar, é estar junto. Às vezes não precisa falar nada, é estar presente na presença da pessoa. Quantos de nós, às vezes, teve vontade de conversar e não tinha ninguém para ouvir? Ou quando essa pessoa estava ali, eu estou na frente de Agi, estou falando com a Agi, ela estava mexendo no celular. Ou ela não estava mexendo no celular, mas simplesmente ela não ouvia nada do que eu estava falando, porque a gente percebe as engrenagens mexendo e a pessoa olhando para tudo quanto é lugar, menos para a gente. Então, Jesus não falou amar o vosso próximo? Hoje, amar o vosso próximo é esse cuidado. Porque a gente vive um momento muito difícil na sociedade, depois de uma pandemia, em que as pessoas saíram doentes. Tem muita questão, não só doença física, questões de saúde mental. Então, é importante a gente dar esse espaço para que as pessoas se sintam acolhidas. Que falar é muito bom. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Eles não estão falando, eles estão juntos de nós mesmos, não estão falando, só para falar que é bonitinho. Irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do meu Pai, vontades do Pai, que estás no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos um dos outros para evoluir. Faça o seu melhor. Se o outro não reconhece, deseja o bem e siga o seu caminho. Mas continue andando. Não fique esperando o reconhecimento, não fique travando a sua caminhada. Se a pessoa não reconhece, faça o bem para outro, mas sem esperar recompensa, sem esperar o pagamento nessa vida. Porque se vem na vida, é porque vai ser diminuído na parte espiritual, porque a gente tinha esse interesse de receber. A Renata é uma pessoa muito boa, ela ajuda todo mundo. Quem sabe da Renata é a Renata. A Renata sabe que ela ainda não é boa. A Renata sabe tudo que ela precisa desenvolver dentro dela.
Tem algumas coisas trabalhadas e tem coisas para fazer. É importante que a gente entenda que é um processo. Evoluir é uma caminhada, não é a chegada. Então, todos nós precisamos entender como é que isso funciona. E aí? O que é o centro espírita? Por que eu falei de amparo, falei que a gente recebe o amparo da espiritualidade, recebe o amparo das pessoas que às vezes são inspiradas pela espiritualidade para nos ajudar. E o que o centro espírita tem a ver com isso? O que vocês acham? Eu falei para vocês, centro espírita é escola, o que mais? Hospital e igreja. Vamos trazer na prática o que é isso? Agora sim. O que são os centros espíritas? Orientação ao Centro Espírita do Conselho Federativo Nacional, da FEB. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Eu subi aqui, eu vi aqui vários irmãos idosos trabalhando. Eu subi, vi cada trabalho lindo lá em cima, o convívio. É muito fácil falar que eu sou paciente se não tem ninguém do meu lado para testar minha paciência. Então, quando a gente convive, a gente melhora. Se algo que o outro falou está me incomodando, é porque tem alguma coisa ali que eu preciso trabalhar. Então, por isso que a gente está junto numa casa espírita, para se melhorar. Unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Lembra que eu falei que às vezes a família não é de comercial de margarina? Às vezes entra pessoas aqui que são vítimas de rejeições dos próprios genitores. Aí eu vou falar para ela assim, porque eu aprendi com a doutrina, né, que é uma bênção encarnar. É mesmo. Mas a gente é espírita. Às vezes a gente sabe que aquelas pessoas que foram colocadas na nossa vida são desafetos do passado. E ali há muita dor e muito sofrimento, às vezes físico. A Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro muito interessante que fala de mediunidade e obsessão em crianças. Depois eu mando para você, Gi. E tem um trecho que ela fala da dor. E o impacto dessa convivência na infância gera um sofrimento que acaba interferindo na forma que aquela criança lida na fase adulta. Então é muito importante que a gente entenda que a gente é espírito, que às vezes é colocado com desafetos do passado, para aprender a amar. Não tem nada mais próximo do que colocar alguém dentro da tua casa, tendo saído do seu útero. Então, mas a gente precisa entender que às vezes a gente não dá conta. Mas respeite, não agrida. Tem uma série de questões envolvidas nisso. Mas quando a gente aprende dentro da doutrina, a gente começa a compreender o porquê aquele filho é o único que eu não consigo amar. E esse entendimento faz a gente melhorar a forma que a gente olha para aquele espírito que está seu filho, porque somos todos irmãos. Ele está seu filho, ele não é seu filho, ele é filho de Deus. E continua, recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual. Lembra que eu já falei da dor? Do sofrimento? Quando a gente está aqui, a gente se desconecta de lá fora. E a espiritualidade consegue nos alcançar, consegue nos auxiliar. E a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros, com os nossos companheiros, com as pessoas que entram na instituição. Núcleos que caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade. Não só caridade material, tá? São unidades fundamentais do movimento espírita.
Sem os centros espíritas não existe USE, não existe a Federação Espírita Brasileira, que a USE em São Paulo representa os espíritas de São Paulo, na Federação Espírita Brasileira. E a união desses trabalhadores de todos os estados do Brasil traz documentos para que a gente consiga refletir algumas questões dentro das nossas práticas, dentro da instituição espírita, para melhorar os nossos trabalhos. Eles não interferem, eles sugerem. Por quê? Essa fala é muito importante, que é uma fala de Jesus. Ele fala assim: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Quando a gente está numa casa espírita, não importa qual posição você esteja, a gente tem o dever de acolher e receber amorosamente a cada pessoa que aqui adentra. Porque a espiritualidade, ela trouxe cada um de nós pela mão, para que a gente receba aqui as orientações necessárias para que a gente seja auxiliado. E quando a pessoa entra na casa invisível e sai invisível porque ninguém nem a cumprimentou, ela entrou como desencarnado e saiu como desencarnado. Cabe a nós, trabalhadores espíritas, e todos nós que frequentamos uma casa espírita, acolher. Acolher, porque a gente não sabe a história dessa pessoa que chegou na casa nesse momento. Eu vou tirar por mim. Eu frequentei algumas casas antes de encontrar a casa que eu precisava estudar. Mas essa casa que eu queria encontrar, que eu frequentei as outras porque eu não encontrava essa. Eu sabia da existência dela e eu fiquei durante 20 anos passando por ela e não via. Eu não conseguia ver a casa, eu passava em frente à porta da casa, eu não conseguia ver. Então, eu não conseguia me encaixar em outras casas, porque não era aquela casa. Era aquela casa específica que eu ia trabalhar o estudo. E naquela casa eu fiquei muitos anos. Fiz todo o estudo das obras fundamentais, trabalhei com jovens, foi o melhor período da minha vida. E por uma questão de... que não vem ao caso, acabei indo para outra casa. Mas com o estudo que eu aprendi naquela casa, que eu sou eternamente grata. A casa espírita te dá a oportunidade de estudar, mas não necessariamente você tem que ficar preso a ela. Você pode trabalhar em outras casas espíritas, não tem problema algum. Então, vamos seguir. O Centro Espírita, os objetivos do atendimento espiritual, que são todas as atividades, é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Não é dar pitaco na vida dos outros, é orientar conforme a doutrina dos espíritos. Kardec, é tão importante o conhecimento espírita, porque o impacto dele no atendido é algo transformador. Essas não são palavras da Renata. Kardec, ele fala o seguinte, em uma das viagens espíritas, na viagem espírita em 1862, discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Ele fala o seguinte: coloca em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no abismo do crime. Isto não vale mais do que os lambris dourados. Não é só conhecer a doutrina. É como a doutrina pode impactar a vida de todos nós. Às vezes de uma maneira indireta. Pelo exemplo, pela conversa, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tá. Então vamos seguir. E quem é esse público? Quem somos nós no Centro Espírita? Somos... Alguém poderia chutar? Oi?
Não, nós mesmos. Eu sou uma mulher adulta. Vamos pensar materialmente. São crianças, né? Idosos. Pode ser? Né? O público do centro espírita. Se a gente olhar só pelo olhar do material, uma única vez eu fiz essa pergunta e um jovem respondeu da maneira correta. Lembra que eu falei no começo que a gente precisa mudar o nosso olhar para começar a olhar para a vida com o espírito, com o olhar de... Oi? Exatamente. Nós somos espíritos. Que espíritos? Encarnados. Tem desencarnados na casa? Tem. Mas nós, nesse momento, nós estamos aqui. Todos aqui são espíritas? Às vezes não. Também tem os não espíritas que vêm à casa espírita evangélico ou católico, que querem saber o que aconteceu depois do desencarne dos seus entes queridos. Nós somos espíritos encarnados na condição atual de criança, de adolescente ou de jovem, e de adulto ou idoso. Por isso que a gente tem que ter respeito. Respeito pela criança, respeito pelo jovem, respeito pelo idoso, pelo adulto, porque somos todos espíritos. Às vezes a gente olha para a criança e acha que ele não tem nada para ensinar para a gente. Engano seu. Trabalhei com jovens durante muito tempo. E quando eu estava com ele, sempre tinha alguma coisa que eu aprendia. Então a gente aprende o tempo inteiro. A gente não pode achar, porque se está no corpo de jovem, é um espírito que ainda não é um espírito superior. A gente não sabe quem é aquele espírito. Então, vamos ampliar o nosso olhar. Quem chega, carrega. Quem chega no centro espírita, carrega a história de suas vidas. Sua dor, seu sofrimento, fantasia, medos, expectativas. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque são várias questões que nos trazem aqui. Consolar, esclarecer e orientar, entender para acolher. Entender para acolher porque eu falei tudo aquilo do indivíduo, mas nesse momento ele pode estar sendo uma pessoa, tendo curiosidade pela doutrina, necessidade de explicações, tudo bem, progresso e felicidade. Ele pode ter vindo por causa de processos obsessivos ou enfermidades físicas, conflitos de relacionamentos, depressão, mediunidade, morte de pessoas queridas, os idosos com a necessidade de esclarecimentos, provas e expiação e conflitos sexuais. Eu vim por causa de conflitos sexuais. Tá tudo bem. Não cabe julgamento. Cada um tem a sua questão para resolver. Não importa por que eu cheguei. O importa é que eu estou aqui e a doutrina pode auxiliar todos nós, independente do motivo que te trouxe até aqui. É importante que os trabalhadores estudem. Por quê? Eu falei das pessoas que perdem os seus entes queridos. Às vezes, vêm na casa espírita pessoas que perderam o seu ente querido pela via do suicídio. E é um dos lutos mais difíceis de superar, porque é um dos lutos muito difíceis de superar, não dá para falar que é o mais difícil, porque tem a questão da culpa. Às vezes os familiares se sentem culpados por não terem percebido. E há muita dor envolvida, porque há muita ideia equivocada. Ele desencarnou pela via do suicídio, ele vai para lugar X. Ele está sofrendo. A família, às vezes, saiu de uma doutrina que falava que ele ia ficar, ele não podia nem rezar por ele há um tempo atrás. Então, é muito complicado a gente usar a doutrina para ferir o coração dos outros. O trabalhador espírita, ele tem obrigação de estudar. Não dá para oferecer para alguém que acabou de perder seu ente querido um livro chamado, que é muito bom, né? Eu não consegui ler todo, porque eu não consegui, achei para mim, foi muito difícil. Memórias de um suicida. É um suicida. Eu não posso fazer desse entendimento um entendimento para todos os casos de suicídio. Por que a Renata está falando isso? Ela está equivocada. Eu escuto desde que entrei no centro espírita que esse livro é muito bom. Não estou falando que o livro não é bom. Só que esse livro não é um livro que consola. A doutrina espírita consola. Mas esse livro
não consola o coração de uma mãe que acabou de perder seu ente querido. Por que eu falo isso? Que a gente precisa estudar? Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos, para todo mundo. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto e para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através de sua própria razão. Nós somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por que a Renata trouxe isso antes de trazer isso? O que a doutrina espírita diz. Morte de pessoas queridas, sofrimento pela morte de entes queridos, e eles vêm em busca do consolo na expectativa de receber notícias. O que o livro dos Espíritos nos diz? O que os benfeitores espirituais nos diz? Quais em geral, Kardec pergunta, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Olha o que os espíritos nos dizem. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e, em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Mas o que é mais importante, há porém uma consequência que o suicida não pode escapar, o desapontamento. Por quê? Porque continua vivo. E o que segue é muito mais importante para essas pessoas que oferecem esse livro, falando que é uma sentença para todos aqueles que desencarnaram pela via do suicídio. Olha o que os benfeitores nos dizem. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Imediatamente ou em outra existência. Vai ser pior? Pode ser pior, sim. Mas eu não posso dar uma sentença, eu não posso ferir um coração, eu não posso dar uma orientação contrária a isso. Então, é importante aquilo que eu falei. A doutrina, ela precisa... Aqui, ó. É preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. Então, a gente precisa estudar para entender tudo isso que é dito na doutrina. As vicissitudes, que são os altos e baixos da nossa vida, têm, pois, uma causa. Lembra que eu falei? Tudo tem uma razão de ser. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. É muito importante que a gente entenda isso, porque a gente para de achar que a gente é vítima e passa a ser autor da própria história. Eu gosto muito dessa frase do Augusto Cury. Os benefícios de estudar são esses: consolos que se encontram em dificuldade pelas perdas, separações, conflitos, doenças, depressões. Orienta sobre as causas das aflições e os meios para suportá-las. Ampara, ergue, sustenta o espírito nas bases do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Eu já passei da hora. Eu posso seguir? Então tá bom. Então, vamos aproveitar os recursos que a doutrina tem. Ó. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala das preces, tem prece por aquele mesmo que ora por nós. A gente está fazendo prece por nós aqui. Aos anjos guardiões e aos seus espíritos protetores. Fala o seguinte: todos temos, ligados a nós desde o nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção, desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. As provações estão aí, mas se a gente se conectar com o alto, por isso que é importante estar aqui, a gente está se conectando, dando a oportunidade da espiritualidade trabalhar, nos inspirar,
nos intuir. Quando eu não escuto é porque eu estou afastado. No Livro dos Espíritos fala, quanto mais infeliz eu estou, mais afastado de Deus eu estou. Não dá para só viver na materialidade. A gente precisa cuidar. A prece, ela é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar sua assistência para si mesmo e para os outros o bem que ele pode fazer. Às vezes eu não posso dar conta de ajudar a pessoa materialmente, mas eu posso fazer uma prece por ela. Onde está isso aqui? A letra está minúscula, a pessoa já está um pouco mais velha, e tem 12, parte final do capítulo que fala da prece, ação da prece, transmissão do pensamento. E eu acho que é o último. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É aí que a gente melhora. Obrigada, gente.